você que é um cara especialista em ciclos de mercado, nessas horas aí que o dólar index começa a recolher, a gente pode estimar o quê? Uma volta de um ciclo maior de commodities, na sua opinião, Uris? O que você acha do Pois então, petróleo, acho que por exemplo? nesse cenário de normalidade da economia, voltamos a ter a atividade da economia real tendo mais força relativamente em relação aos outros setores, isso é de se esperar. E até porque muitas commodities, aquelas mais industriais, aí perto da pandemia, estavam nas mínimas históricas, né? Então, essa depressão nos preços de commodities mais industriais, que tem a ver com o ciclo da economia, elas tendem a se recuperar. Isso é diferente de ouro, metal precioso, que é mais um ativo de incerteza, de segurança, de cenários imprevisíveis ou mais incertos. Já cobre, petróleo, aí é o cenário realmente do mercado esperando o crescimento econômico fruto de empresas do setor real e de setores mais cíclicos. E o dólar index, deixa eu até botar aqui na tela o DXY, porque é importante a gente falar do dólar index, até porque agora deixa eu só tirar aqui os demais, deixa eu tirar aqui. Pode botar na tela aqui acho que foi eu que tirei só um pouquinho. Aí, vamos lá. Compartilhar. Ó, deixa eu botar aqui os último mês, porque teve os últimos 3 meses. Ó. A gente teve a subida forte ali no dia 3 de novembro, que foi algumas horas de expectativa do Trump ganhar a eleição, aí depois veio o Biden ganhando, e aí chegou na mínima dos últimos 2 meses, chegou a quase, deixa eu botar em regular aqui, que o índice dólar chegou ali 92, mas desde então voltou a 93 e está aqui nesse range que não sim, meio lateralizado. E eu, honestamente, a partir de agora, eu não espero uma grande fraqueza do dólar em relação ao restante do mundo. Acho que, marginalmente, o Biden é mais dólar fraco do que o Trump, mas a mais longo prazo, ambas as propostas e programas de governos devem levar a mais déficit fiscal, endividamento público, Fed sustentando os mercados. Só que o problema, que é o outro lado da moeda, que os demais bancos centrais, eles também estão adotando as mesmas políticas. O Banco Central Europeu está na mesma toada, de cada vez mais... Pior até, né? Até pior, em termo proporcional à economia, pior. O Banco do Japão também. Então, imaginar que disso tudo, só o dólar vai se enfraquecer diante dos demais, eu não compro essa premissa. Então, assim, o dólar vai seguir com força, porque segue sendo a moeda de reserva, né? Se você quiser mostrar um gráfico interessante pro pessoal também, Uri, pega aí o XLE, que é o ETF de energia, e divide pelo XLK, que é o ETF de tecnologia no mensal também, para o pessoal ver que esse aí está até botando mensal para o pessoal ver o que eu estou falando. Tá mais baixo do que nos anos 2000, né? Você voltar para 2000, quer ver? Olha só que interessante. Explica para o pessoal o que é o XLE e o XLK. XLE é um ETF composto de ações de energia e o XLK é um ETF composto aí de ações do setor de tecnologia. Ou seja, se a gente acredita num ciclo de alta do petróleo e de commodities industriais, muito provavelmente essa distância entre os dois aí vai ser corrigida. Não acho que volta para o topo ali em 2008, o setor de energia, né, 2009, quando houve ali o início da crise. Ali era muito petróleo, né? O petróleo chegou a mais de $100 o barril, né? 140. Exato. Então, o petróleo pode ser interessante para o XLE e a gente pode aí juntar aí o tema que a gente acabou de falar antes do NESA, que mostrar com quanto desconto que está o setor. E tem algumas ações interessantes também em outros setores que também são incógnitas, mas que são empresas com muitos ativos. Entre elas, eu diria que a Simon, a SPG, que seria aí a BR Malls americana, digamos assim, é um papel bem interessante se você colocar no mensal, para o pessoal entender como essa rotação veio com firmeza, né, no mês de novembro. Qual é o ticker dela? SPG. SPG. Isso. Tá vendo só? Ela já começa a recuperar, mas a distância ainda é longa, né, cara? Então, eu acho que os analistas estão pensando em 2022, quando a gente vê esses movimentos, porque a Simon é uma ação que no preço atual, né, de hoje, ela deve estar pagando um dividendo de 9,1%,
no papel dela, e é uma ação que é uma empresa triplo B, com ativos aí em todas as grandes cidades americanas. Vamos ver, né? O mercado se coloca numa situação de maior fragilidade para os próximos anos, com esses exageros dos bancos centrais. Inclusive, esses exageros dos bancos centrais ajudam a explicar um pouco também o que a gente observa nas urnas, né? Ao redor do mundo. Deixa eu até aproveitar só para lembrar o pessoal que, novamente, o que a gente está falando aqui é uma avaliação do que está acontecendo, ilustrando essa migração dos mercados de empresas de tecnologia que se beneficiam da conjuntura pandemia para uma economia agora que pode normalizar a partir de finalzinho de 2021, início de 2022. Então, qualquer dúvida sobre produtos, investimento, pessoal, só clicar aqui embaixo no link na descrição do vídeo para falar com os assessores da Liberta, seja para abrir uma conta, seja para transferir a sua conta para a Liberta e tirar todas as dúvidas com os nossos assessores. Falando em rotação, é importante uma rotação que está havendo também, que é a saída de mercados desenvolvidos ou saída do mercado americano e dinheiro fluindo para emergentes. Eu até quero, antes, não sei se você tem algum gráfico para falar de emergentes, mas eu queria colocar aqui na tela deixa eu fazer aqui o share screen, guia do... Peraí, aqui, esta mesma. Ó, pode botar na tela aqui, produção. Esse é um gráfico do Leonardo Morales, da Asa Asset, onde ele mostra aqui o fluxo do estrangeiro no cash, no à vista e também no futuro, e acumulado e mensal. Vejam que impressionante aqui o que está acontecendo em novembro, esse quadrinho aqui bem da direita de baixo, que pela primeira vez teve outubro que foi positivo, por conta do cash, ali 1,5 bi positivo, e agora em novembro, estamos em 16 de novembro, já está aqui 17,3 positivo. Isso realmente foi nos últimos dias, começou na semana passada, teve 7 bi, se eu não me engano, foi na segunda e terça semana passada, e seguiu o restante da semana. Então, coisa que não acontecia há muito tempo, estrangeiro parece estar voltando para a Bolsa Brasileira. Mas eu diria, e acho que até o próprio Leonardo Morales comentou isso no Twitter, numa entrevista para o Valor, é um movimento mais mundial e que o Brasil, como um emergente, também está indo na carona e se aproveitando desse fluxo, indo para países, para a Bolsa emergentes. E você, Heraldo, o que tem visto daí? Totalmente, cara. É um padrão de rotação que o mercado antecipa aí uma volta do crescimento global e vai atrás dos emergentes. Então, para quem está nos assistindo, fala, bom, como que eu sei quais ações brasileiras, né, estão dentro desses ETFs, tentar pegar uma carona? Então, os dois maiores ETFs são o IEMG, né, e o EEM. Então, qual é a maior ação brasileira dentro do IEMG? É uma ação que, para mim, está muito bem posicionada, que é a nossa Aramco do minério de ferro, a Vale, tem um peso de 0,7% dentro desse ETF, e no EEM, a Vale tem um peso aí de 0,64%, é mais ou menos o dobro do peso da Petro, tá? A segunda maior aí, acho que é o Itaú. Então, se existe um fluxo comprador de ETFs, de ações de países emergentes, nessa rotação aí para maior tomada de risco, tanto no mercado de crédito quanto no mercado de renda variável, então a Vale está numa posição muito interessante, porque, primeiro, ela é uma das maiores exportadoras de minério de ferro do mundo, que é uma commodity atrelada aí a essa expectativa do mercado, importantíssima. Segundo, é um papel que tem um alto peso dentro desses ETFs. Então, eu acho que a Vale é um papel muito interessante nesse contexto. Enfim, existem diversos outros papéis brasileiros, eu só estou aqui separando o maior deles. Mas eu queria mostrar também, Ulis, a diferença do spread nos bonds dos emergentes, né, de high yield e dos triple Bs americanos, para mostrar a influência do Fed e por que no mercado de crédito... É esse aqui, né? Exatamente. Então, bom, para você que está assistindo essa live e não conhece isso que a gente está mostrando aqui na tela, que a gente chama de Option Adjusted Spread, o que é isso? Quando esse gráfico sobe, significa o quê? Que os bonds dessa subclasse aqui, eles valem menos versus o tesouro, para qualquer vencimento, tá? E a gente vai entrar aqui em mais detalhes aqui da curva do tesouro. Já em breve. É o diferencial de juros entre os dois. Isso. Então, perceba que depois da pandemia, que foi essa forte subida aí,
os bonds emergentes, né, de high yield, eles ficaram ali com uma gordura, digamos assim, versus onde eles estavam antes, né? Agora, olha os bonds triplo B, que são a maioria dos bonds onde o Fed colocou dinheiro em abril, são esses, os triplo Bs americanos. Perceba que eles estão aí a níveis já parecidos com antes da pandemia, né? Então, quando a gente fala que o risco implícito aumenta, o que significa? Significa que, como os bonds com maior qualidade de crédito, como, por exemplo, os triplo Bs, pagam juros menores, ou seja, a linha ali caiu, então esses bonds pagam menos versus o Tesouro. O Tesouro caiu nesse período, então antes o Tesouro de 10 anos, por exemplo, pagava 2% antes da pandemia, agora paga aí 0,9%, mas a gente está olhando aqui para o diferencial, para o spread. Então, esses bonds hoje pagam menos do que eles pagavam ano passado. Então, o mercado olha para a mesma situação que a gente está falando aqui de rotação para velho, para emergentes, para commodities, e começa a tomar o maior risco na renda fixa em bonds emergentes. Então, porque ainda existe aquela gordura ali para recolher dentro daqueles spreads, né? E a curva de juros americana está muito interessante, né? Algumas medidas assim como, por exemplo, a divisão do 10 anos sobre o 2 anos, a divisão do 30 anos sobre o 10 anos, são valores muito interessantes, cara, que a gente tem observado. Enfim, eu acho que ainda vão acontecer algumas mudanças aí no mercado de crédito, e a pior que poderia acontecer no ano que vem seria uma retomada, né, da subida de juros, que fortaleceria o dólar, seria bom para a Bolsa Americana, para essas empresas de velho, mas seria ruim para os emergentes, para as commodities e principalmente para o bond market como um todo. E aí a gente começa a olhar o mercado, sabe que muita corretora, muito asset manager, muito hedge fund utiliza bonds como colateral para alavancar, né? Porque aqui você consegue ter uma margem de, dependendo do bond, até de 70% em cima dele. Então, qualquer coisa que afete o bond market com muita violência, né, no ano que vem, pode afetar o todo, né? Pode, então, estragar, né, o conjunto dos fatores. Eu acho que esse vai ser o grande tema, né? Incluindo aí uma queda abrupta do próprio dólar index pode ajudar a atrapalhar o bond market, porque se você compra um bond em dólar e o dólar cai 5%, 10%, seu bond perde valor. Então, isso aí é o alerta que a gente começa a fazer já para o primeiro, segundo trimestre de 2021.